boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, esteja conosco no nosso estudo. Hoje é um dia, sim, emocionante, porque nós vamos tratar de um assunto que está presente em todos nós. Todo mundo tem isso, de ficar nervoso, de ter raiva. A raiva é essa emoção que a gente tem, que mexe com o nosso corpo físico, com o nosso emocional, que faz a gente ficar agitado, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a adrenalina no sangue, a gente fica vermelho, às vezes até pálido, a pupila fica ali preparada e às vezes até os pelos arrepiados. A raiva é uma emoção que pode nos trazer muitos prejuízos, pode nos trazer muitos problemas, pode às vezes colocar a perder construção de uma vida inteira. Então é preciso que a gente entenda e aprenda a lidar com ela. Quando é uma coisa que surge assim de súbito, aquela explosão raivosa, a gente compara ela às vezes com um bicho bravo, um cão raivoso, ali com aqueles dentes ferozes. E é um cão de 3 cabeças. Na cabeça do centro desse cão tá aquela raiva que surge em nós, que é da nossa própria imperfeição, da nossa ancestralidade, da nossa evolução espiritual. Como é que é isso, né? A gente nessa vida, a gente nasce e as coisas que nos contrariam, coisas naturais, que não saem do jeito que a gente quer, desde lá de criancinha, a gente fica com um pouco de raiva, porque aquilo não deu certo, porque eu quis fazer uma coisa que não foi possível, que eu queria, às vezes, ter uma atenção que não tive, aí eu fico com um pouco de raiva. E às vezes eu junto até isso tudo numa sacolinha, na sacolinha da raiva, e vou juntando a vida inteira. Essa raiva nos diz os espíritos, nos diz Joana de Ângela, nos diz Emmanuel, que todo mundo tem isso, todo mundo tem isso. Ao ser contrariado em alguma coisa que não saiu do jeito que queria, eu às vezes vou ficar com raiva. E tem uma outra raiva que surge, que é a segunda cabeça desse cão bravo, raivoso, que é a raiva que surge do auto-engano, da baixa estima. Como é que é isso, né? É quando a gente vai criando para nós mesmos ideais de como a gente tem que ser, de como o mundo tem que ser, de como as coisas têm que acontecer, de como as pessoas têm que ser na vida e conosco. Então a gente monta um script para nós mesmos, montamos um script para que o outro cumpra com aquilo ali do jeito que eu acho que tem de ser. E aí não dá certo, não é? E aí eu fico com raiva. Essa segunda cabeça desse bicho bravo, desse cachorro bravo da raiva, é a raiva do auto-engano. É a raiva da baixa autoestima, que eu fico ali mentindo para mim mesma, mentindo para a vida que as coisas seriam de um jeito que não são, e aí eu fico ali nesse processo de ilusão. Quando eu percebo então que as coisas não são daquele jeito, que eu me enganei, que eu tenho uma postura que não está de acordo com aquilo que é prático, que aquilo que é o óbvio, que aquilo que é o real, aí eu fico com raiva de mim mesma. É a terceira cabeça
desse cão bravo da raiva. Por que a gente tá falando disso dessa forma? Porque, na verdade, a nossa raiva, ela é filha de um negócio que se chama orgulho. O orgulho, ele tem dois filhos, a raiva e o melindre. A raiva é essa sensação de que, às vezes, eu não posso ser contrariado. Então, eu tenho aí, na minha forma de ver, na minha forma de imaginar, que eu sou uma pessoa muito bacana, ou que eu sou uma pessoa que já tô melhor do que todo mundo, que eu não mereço que os outros me desacatem, que eu não mereço passar contrariedade, que eu sou um Deus, eu sou Deus, então eu não posso ser contrariado. Do orgulho, que é de superdimensionar em mim as minhas capacidades, as minhas habilidades, as minhas qualidades, as virtudes que eu ainda não tenho. Então, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, quando as pessoas não agem de acordo com o que eu desejo, porque eu me sinto superior para imaginar que eu devo ser agradado, que eu devo ser bajulado, que eu mereço muito respeito. Com quem você pensa que você está falando? Não leva o desaforo para casa. Comigo não. Isso eu vou tirar em pratos limpos. Quando a gente não grita, não desacata, achando que no nosso direito estamos porque temos uma qualidade, uma capacidade, uma habilidade além do que as outras pessoas têm. Então, entra aí aquela segunda cabeça que nós falamos, não é? Do auto-engano. Eu me engano porque eu não sei ainda, não me conheço, não vejo a verdade. A minha verdade como espírito, como gente. E a raiva, do ponto de vista de sinal, ela é um excelente sinal. Sabe por quê? Ela vai mostrar aonde está o nosso ponto fraco, aonde está a nossa dificuldade, aonde está o ponto que eu tenho que melhorar. Porque se eu sou, por exemplo, ofendido numa coisa que não tem nada a ver comigo, eu não vou nem ligar com aquilo não vai me incomodar, aquilo não vai me ficar casquinha de ferida, melindrado. Agora, quando a gente é cutucado naqueles pontos que realmente nós ainda temos como dificuldades, como imperfeições, aí a ira aparece. Então a raiva, ela é um bom sinal. A gente se perguntar, eu fico com raiva do quê? Eu fico com raiva de esperar na fila do banco, não é? Por quê? Porque eu não posso esperar e as outras pessoas podem esperar, não é assim? Eu fico com raiva quando não me dão atenção, então porque eu quero mais atenção. Eu fico com raiva quando as pessoas me chamam de qualquer forma, porque eu quero aí o respeito das pessoas, me pondo num pedestal. Então ela é um sinal nosso. E segundo o Evangelho, o melindre e a raiva vão contra tudo o bem que é da maioria. Então quando a gente tá na raiva, quando a gente tá no melindre, que são dois filhos do nosso orgulho, nós ficamos aí contra o bem de todos. Por quê? Vocês vejam bem. Nós estamos lá no nosso ambiente de trabalho e sai ali uma determinação que vai beneficiar outras pessoas e que não me beneficia. Eu fico com raiva. Por quê? Porque eu pensei só em mim. Eu não vi o lado das outras pessoas. Então a raiva e o melindre vão contra o bem para todos nós. Bem, quando a gente vê um cachorro bravo desse em nós mesmos,
que nós queremos, na nossa ancestralidade, ser atendido a todo custo, aqui e agora, de imediato. Não posso esperar. Quero ser atendido agora. Quero que as coisas aconteçam de forma boa, positiva para mim nesse instante. E aí eu me engano com as qualidades e habilidades que eu não tenho e que eu finjo para mim mesma que eu tenho. E aí quando eu descubro, né? Porque a verdade ela vem e sempre vai aparecer. Quando eu descubro que isso tudo foi um engano, eu fico aí com uma grande raiva de mim mesma. Então esse cachorro bravo, que lá na mitologia grega, eles contaram desse monstro com 3 cabeças, que eles chamaram de raiva. Nós precisamos de uma força muito, muito, muito grande para vencer. Há uma força tão grande como a de Hércules. E foi Hércules que conseguiu colocar esse cachorro tranquilo, tranquilo. Sabe como é que ele fez? Colocou para tomar sol. Então, na força do sol, da claridade do que é o real, eu vou acalmar minha raiva. Então, vamos entender isso? Como a gente vai lidar? Como a gente pode pôr no sol esse cão bravo que existe em nós? Nós vamos trazer 2 analogias fantásticas, né? A primeira analogia da água, né? Porque a água é um excelente condutor de eletricidade, das reações bioquímicas. Você não tem caloria nenhuma na água, é quase de graça e muitas vezes ela é de graça nos mananciais da natureza, né? E quando a gente bebe a água e segura a água na boca por um tempo, tal como nos disse lá na obra de André Luiz, Nosso Lar, na psicografia de Chico, nós vamos tendo tempo de ver a claridade da razão e da verdade chegar em nós. Então a verdade vai aparecendo. É esse sol que Hércules pegou e pôs o cachorro bravo lá tomar sol, não é? E aí a gente vai fazer como? Como nós fazíamos quando eu era mais jovem. Aliás, o que não tem muito pouco tempo, né? É ainda recente. A gente pegava o feijão para catar, ou o arroz. Vai catar feijão, né? E ali a gente vai separando, né? O que é cisquinho, o que é pedrinha, separando tudo. Coisa que hoje tá muito mais fácil da gente fazer, porque a gente acha pouco ali nos pacotinhos. Mas ali, há alguns anos, a gente pegava isso e ficava ali separando. A raiva é isso que nós temos que fazer com ela. Pôr para tomar sol. O sol da razão, o sol da verdade, a claridade. Quem sou eu? Por que eu tô tão bravo assim? Por que eu tô com tanta raiva disso? Por que isso me incomodou tanto? Que são os sinais das imperfeições que eu tenho. E aí eu penso, o que eu vou fazer, né? Se é algo que é comigo da minha reação, aí eu tenho que tomar conta, não é assim? O feijãozinho que eu vou pôr para cozinhar, ele é meu. Ali no fogo, na água, na paciência, daquilo que eu tenho que mudar em mim. Mas as pedrinhas, os feijãozinhos estragados, que é do outro, o que a gente faz? A gente joga fora e ninguém fica lá olhando no lixo, não. Cadê as pedrinhas? Cadê os feijãozinhos estragados? Ninguém olha isso lá, não é mesmo? Então, a raiva, para lidar com ela, vamos lembrar, hein? É um cão bravo, de 3 cabeças, da raiva ancestral que todos nós temos, ao sermos contrariados. Por quê? Porque nos julgamos melhores do que somos e diferentes. Merecemos ser mais bem tratados. E muitas vezes, na nossa baixa estima, a gente constrói um mundo
irreal para nós e para os outros. E a hora que a gente depara com a realidade, a gente fica bravo, não é? Então a gente precisa enxergar os sinais em nós do que nós temos que nos deixa com raiva, o que a gente pode melhorar. E o que é do outro, o que nós vamos fazer? Deixar com o outro. Ele que se cuide, ele que cuide da modificação, da personalidade, da emoção dele. E nós vamos cuidar do que é nosso. Se eu tenho algo em mim que eu preciso de melhorar, que eu cuide então, pondo lá na panela o feijãozinho para cuidar. Cozinhar com a aguinha na panelinha de pressão, devagarinho observando. E o que é do outro vai ficar com o outro, a gente devolve para o outro. Bebendo aquela aguinha, com aquela paciência, esperando ali passar aquele minuto de turbulência, a adrenalina vai baixando, não é? A gente às vezes respira fundo, ó. Puxa o ar, isso é fundamental, porque a hora que a gente inspira profundamente, o ar enche a parte de baixo do pulmão, depois enche a parte de cima. O pulmão bem expandido. Isso a gente vê lá na UTI, a posição prona que a gente põe, ou põe numa modalidade de ventilação mecânica que o ar vai ficar mais enchendo ali o pulmão. Aí o pulmão abraça o coração com muito carinho, dá aquela leve pressãozinha no nervo vago que tá ali atrás do coração e faz liberar a nossa maravilhosa acetilcolina, que antagoniza com a adrenalina que a gente acabou de derramar na corrente sanguínea, espremendo a nossa suprarrenal com a nossa raiva, com a nossa ideia de que somos melhores e que nada, nem ninguém pode sair diferente do que a gente pensa. Então, meus amigos, a gente refletir nisso é extremamente importante. Por quê? Primeiro, porque é uma emoção que pode pôr muita coisa a perder, não é? Às vezes a gente fala as maiores besteiras, a gente destrói um relacionamento, destrói uma profissão, pede demissão de um emprego que estava maravilhoso ali, faz as maiores besteiras, não é? Na pergunta 785, lá no Livro dos Espíritos, né, vem Allan Kardec perguntando, né, qual é o maior obstáculo que a gente tem para nossa evolução? O orgulho e o egoísmo. Então nós precisamos trabalhar isso para a gente ir adiante, para a gente caminhar, para a gente ir sempre no caminho melhor para nós, para estarmos cada dia melhor, cada dia mais bem dispostos, cada dia mais motivados, deixando rastro de luz por onde a gente passa. Então o recado meu de hoje, caminhando para o encerramento, é esse. Olha, não vamos ficar com raiva de termos raiva. Não vamos ficar. Vamos aceitar a nossa raiva. Aí, na hora da raiva, vamos entendê-la como um sinal do que precisamos melhorar. E vamos pôr essa raiva para tomar sol. Que sol? A claridade, a verdade, a realidade. Usando a aguinha, pondo ali na boca, deixando a adrenalina passar, respirando fundo e vamos lá catar o feijão, não é? Deixar com o outro o que é do outro, o que é nosso conosco mesmo. E o nosso nós temos que pôr para cozinhar devagarinho lá na panela de pressão. Quanto mais tempo o feijão fica de molho, menos gases nós temos e mais fácil fica o cozimento. Então ali, na paciência de às vezes esperar um pouquinho para ir lá bater aquele papo que a gente precisa, esclarecer aquela situação que a gente precisa esclarecer. É isso aí o nosso recado para vocês. Nós queremos muito agradecer ao Centro Espírita Casa Fraternidade Cristã Hilário Silva, a nossa querida Estefânia, ao nosso querido Eurípides e a todos vocês que estão aqui
nos ouvindo, por favor, nos mandem temas, nos mandem sugestões, nos mandem perguntas para que a gente possa, na segunda, na quarta e na sexta, de 19 até 19h20, ter esse papo muito gostoso, com aprendizado, com a proteção da espiritualidade e de Jesus. Agora nós vamos encerrar. Quem tiver com a água, aguardando a prece que Carol vai fazer, para a gente ter a fluidificação. Que Jesus nos abençoe. Norma de vencer. Em muitas ocasiões, sofres ante os próprios gritos, abafados nos conflitos das tentações a transpor. É o fel do orgulho ferido, a rebeldia, a tristeza, as lutas da natureza agindo em nome do amor. Queres seguir nos princípios que a lei divina te aponta, mas as sombras são sem conta que o desânimo produz. Cais, reergues-te e caminhas, às vezes cambaleando, e em preces perguntas quando chegarás à grande luz. Entretanto, alma querida, Deus nos conhece os problemas. Cala-te, serve e não temas, treva, amargura ou pesar. O erro é sinal de escola, a dor é lição contigo, e Jesus segue contigo. Não pares de trabalhar. Gratidão. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira.